Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cash, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Eu sou Maria Rita Werneck, é um prazer receber vocês aqui no canal A Serviço da Administração e aí no Spotify. Bom, antes de eu chamar a minha convidada e apresentar o nosso tema de hoje, eu quero te convidar para você se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita, para você deixar seu like, seus comentários e também para você seguir as redes sociais do CRA São Paulo. Vamos lá, hoje o nosso tema é sobre hotelaria sustentável. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber a Thaisa Kruder, que é CEO e proprietária do Clara Resorts e bacharel em administração com pós-graduação em gestão hoteleira e de restaurantes em Paris, onde também se formou em gastronomia. Tudo bem, Thaisa? Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, muito obrigada pelo convite aqui. Bom, um prazer todo nosso tê-la aqui e eu não posso começar esse programa sem acrescentar na sua apresentação que você também é uma digital influencer da área gastronômica, né? Conta pra gente como é que começou isso e como é que você acompanha nessa movimentação, sabendo que milhares de pessoas estão te seguindo, acompanhando o seu trabalho. Bom, interessante que eu falo que é legado de pandemia, porque num dia me vi forçada a fechar o meu negócio por conta da pandemia e leis e prefeituras e segurança da população, logicamente. Então você imagina, né, você ser proibido de fazer aquilo que você mais ama. E aí veio a ideia de criar o Clara em Casa. No começo, a ideia não era só a gastronomia. A ideia era assim, como você brincar na sua casa, com seu filho, como você arrumar seu quarto como um quarto de hotel. E quando veio falar e como cozinhar, como num hotel, eu falei assim, deixa, gente, deixa aqui na cozinha, eu vou comandar isso aqui, né? Eu tinha dado aula, em centros comunitários, nessa favela aqui do Brooklyn, em São Paulo, para quem conhece, perto do aeroporto, por 8 anos. Então, essa didática de dar aula eu tinha. Sou formada em gastronomia, então eu tenho bastante teoria, eu estudo bastante. E eu, por acaso, tinha feito um curso de falar em público 6 meses antes. Então, aí acho que juntou todas essas proficiências, e aí eu comecei a cozinhar na internet. E aí eu acho que essa maneira de muito didática, muito brincalhona de falar. E tava todo mundo de pijama em casa, né. E Uhum. aí eu falei: "Bom, alguém nesse mundo tem que estar arrumado". Então eu me arrumava para os vídeos e eu falava: "Gente, eu não tenho onde ir, eu tô que nem vocês, trancada nesse hotel vazio". E aí ficou essa história de cada vez pôr uma roupa diferente e estar arrumada. E aí as pessoas gostaram, a gente ganhei muitos seguidores, e aí veio também uma responsabilidade de virar o rosto do meu negócio. Sim. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala, você não pode mais também ter as opiniões que você teria normalmente se você tivesse um Instagram fechado. Então é muito gostoso, é uma honra, né, você poder eu brinco que eu sou um Mickey Mouse do Clara Resorts. E fala uma coisa pra gente, como é que você usa as redes sociais a favor do seu negócio, né? A gente sabe que a visibilidade é muito grande, são milhares de seguidores, mas como é que você consegue aproximar mais o seu público pelas redes sociais? Bom, primeira coisa, o Clara Resorts é hotel de dono, né, não é uma grande empresa, não é uma empresa com milhões de sócios ou acionistas, como, tem uma tendência na hotelaria de grandes conglomerados. Você tem uma rede Accor, a Marriott, por exemplo, né, que são bons exemplos disso, Hilton. E a gente não, nós somos uma empresa nossa, né, nós somos, eu não tenho sócios, sou eu e meu marido, que ainda trabalha no ramo químico, nem comigo trabalha, e aí a gente é proprietário dos lugares, então acho que isso dá uma personalidade para o lugar. Dá um DNA, é fato, né? Existe uma discussão grande hoje em dia no mundo entre empresa de dono, acho que num podcast de administração, e empresas corporativas maiores. Sim. E, e é legal eu poder contar isso para as pessoas. E aí primeiro eu tinha a rede social apenas do hotel, e o que eu falava estava apenas lá no hotel. E em março desse ano, acho março, abril, eu decidi abrir o meu Instagram pessoal, que era fechado.
porque eu sentia também falta de falar um pouco o que a Thaís, a administradora, pensa, o que eu acredito, ou às vezes coisas que não cabia tá dentro Sim. do meu negócio. E aí eu também comecei a escrever no LinkedIn, comecei a escrever na Exame, e é que nem pedalar, né? Você começa, quanto mais você faz, mais você começa a gostar da brincadeira, de se comunicar. E eu faço isso com uma maneira muito ajuda, sim, as pessoas conhecerem o Clara, sim. Me param na rua, me param na rua, me param no avião. Tô sempre, eu brinco que eu sou uma micro-influenciadora, porque a cada 10 mil pessoas, uma me conhece. Então, eu sou sempre pegando susto, assim. Quando é que eu sou famosa? Eu sou, né? Algumas pessoas me conhecem. E aí é uma simpática, é muito gostoso. E a galerinha do TikTok, as crianças. Eu falo que é uma delícia, assim, né? E hotelaria é muito apaixonante. É um tema que as pessoas gostam de conversar sobre. Com certeza. E eu conheci a Thaisa no TikTok, inclusive. Passei a te acompanhar e, enfim, achei que quando o assunto fosse hotelaria sustentável, você seria uma excelente fonte aqui para o nosso programa. A gente está muito contente de tê-la aqui. E eu gostaria de saber como é que esse ramo da hotelaria chegou em sua vida, porque eu sei que desde muito jovem você já trabalhava com seus pais no restaurante da família, né? E depois, junto com seu esposo, você abriu talvez a primeira unidade do Clara Resort na cidade de Brotas, é isso? E a partir de então a hotelaria começou. Conta pra gente. Na verdade, quando eu conheci meu marido, o Ian, ele tinha herdado uma fazenda em Dourado, que fica a 20 quilômetros de Brotas, mais ou menos. E ele tinha transformado a fazenda da família numa pousada de 15 quartos, porque era uma casa grande. E, ó, a sorte dele, ele me conheceu, pessoa hoteleira, tinha feito hotelaria na França. Ele me conheceu 6 meses depois. Olha a sorte dele, casou comigo, né? Falou, poxa, eu vou resolver meu problema com essa minha pousada. Mas o que é interessante, porque ele foi apenas um hobby para nós durante muitos anos. Eu, durante muitos anos, continuei trabalhando no restaurante da minha família e de final de semana no hotel, né? Na época era só Dourado. Mais ou menos há 12 anos atrás, eu parei de trabalhar com minha família para me dedicar ao Clara. Na época era só o Santa Clara em Dourado. Quando eu assumi, tinham 40 quartos apenas. Mas aí virou meu negócio. E eu gosto muito de trabalhar, sabe? Eu sempre brinco que para mim dia de férias e dia de trabalho é tudo igual. Eu amo trabalhar, adoro render, adoro desenvolver pessoas. Eu curto. E aí, como aquilo ali virou meu negócio, comecei a me dedicar. E eu tinha aí também mais coragem para investir no negócio. Porque antigamente, como eu ficava longe, eu ficava com medo de colocar dinheiro numa coisa que eu não estava totalmente Uhum. dedicada àquilo. E aí aquilo um pouco, né? A gente faz o que a gente ama, a gente investe, a gente faz tudo direitinho. O Ian, meu marido, que é do ramo químico, sempre teve por trás a mão financeira ali, com as números na mão, impostos em ordem, fluxo de caixas, controles muito bem feitos. E aí a coisa começou a crescer. E aí, após 12 anos, a gente está com 3 unidades, né? A gente está com virou Clara Resorts, porque era Santa Clara Eco Resort, que já é grande. Dourado. A gente comprou em Biúna. Gente, vai ficar meio grande, né? Santa Clara Eco Resort Biúna. Aí que a gente criou o Clara Resorts, então a gente já tem o Clara Dourado, Clara Ibiúna, e agora a gente tem o Clara Arte, que fica dentro de Inhotim, na cidade de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Maravilha. E conta pra gente uma coisa, quando você buscou fazer a administração, você já estava pensando em gestão hoteleira? Como é que você uniu essas duas áreas? Bom, eu nasci na área de serviços, e eu sempre tive um pouco essa, vamos falar assim, espírito de liderança, né? Quando eu era menor, minha família me chamava assim, na minha casa, ah, você é mandona, você quer tudo do seu jeito, né? Você é cheia das vontades, cheia dos desejos. E eu lembro que na época era qualidades pejorativas, né? Eram mal vistas. Mas hoje em dia são características que se busca num líder, né? O líder tem desejo, o líder tem vontade, né? O líder é um pouco mandão, ele impõe um pouco, não impor, mas ele coloca a sua vontade. E então acho que a administração de empresas era um pouco um caminho natural para isso. Eu não me via em outro para começar, né?
Se eu tivesse tido Uhum. tempo de uma terceira formação, além da gastronomia, eu faria com certeza arquitetura, que é uma grande paixão minha. Eu sou a doida do design, adoro arquitetura, uma arquiteta frustrada, Eu ia até te perguntar se você interfere na arquitetura das unidades, se você dá uns pitacos. mas muito. E muito porque, na verdade, até vou dar um passo atrás, porque da arquitetura, né? Eu construo lugares que as pessoas vão curtir em família, ou curtir o seu evento, ou passar uns dias no hotel. Então, como eu sempre usei o hotel como hóspede também, eu falo que eu brinco de hóspede, né? Eu vou no spa, eu vou no show, eu vou no restaurante, eu sento para ler um livro na sala. Eu imagino, eu me coloco no lugar do hóspede. Uhum. E às vezes o arquiteto, ele não tem 100% essa visão, ele tem uma visão eh, estética de como ele quer, mas ele não tem essa sensação lógica que, por exemplo, eu preciso que na entrada do hotel tenha um aparador lindo, que eu possa colocar uma fruta, que eu possa colocar uma água saborizada, que eu possa colocar um docinho. Não adianta colocar Uhum. um aparador lindo que não aguente vapor de água, por exemplo. Ou que a Sim. luminosidade tem que estar perfeita, ou que aquele sofá tem que ser gostoso. E tudo bem se derrubar vinho, que eu passo um pano e limpo ele. As pessoas têm que se sentir à vontade também. Então, acho que tem um pouco esse lado de quem está usando o hotel de uma maneira prática, a longo prazo, passar isso para a arquitetura. Eu brinco com os arquitetos que não adianta ficar bonito para foto no dia da inauguração. Tem que estar Uhum. bonito ao longo dos anos. Então, Isso mesmo. mas eu fiz administração dando um passo atrás, porque eu sei que ela me levaria um pouco a entender todos os tipos de negócios, para depois me aprofundar em proficiências que eu necessitaria no futuro, Sim. sejam elas quais fossem. Quando eu fui tomar esse caminho, a hotelaria no Brasil não tinha grandes opções ainda, né? E ela melhorou muito ao longo dos anos. E por isso que eu preferi fazer administração, depois a parte toda de hotelaria e restaurantes, para poder entender Sim. bem dos dois negócios e me aprofundei principalmente na gastronomia. Maravilha, Thaisa. Bom, a gente que acompanha você, as pessoas que te acompanham, acompanham o seu trabalho, sabem que as ações sustentáveis, a promoção, melhor dizendo, de ações sustentáveis, fazem muito sentido na sua vida, no seu trabalho. E eu gostaria de saber se sempre foi assim. Desde quando você teve a ideia, junto com seu esposo, de ampliar, né, a pousada, se tornando a primeira unidade da rede, sempre a sustentabilidade esteve presente e por quê? Bom, na verdade, nós temos três pilares que nos regem, que são muito sólidos. Desenvolvimento da comunidade à nossa volta, educação como ponte para o futuro e respeito absoluto ao meio ambiente. Ponto. Desde que era uma pousadinha de 15 quartos, esses princípios estavam nos nossos pilares. E conforme você vai crescendo, mais cuidado você tem que tomar com manter seus princípios, né? Porque você começa a ter mais custos, você quer cortar custo, mas não dá para roubar jogo nesse jogo, né, de você abrir mão daquilo que você acredita. E, e também não tem mundo de fora, né? Não é porque você pega o teu lixo e coloca no aterro sanitário da cidade que você resolveu o problema. O mundo é um só. Mas tem uma história interessante que eu fui uma vez com a minha família num hotel muito famoso pela sustentabilidade no meio das Filipinas. E é uma ilha. Inclusive, eles pedem, quando você vai para a ilha, para você não levar plástico. Olha, não traga plásticos para a ilha. E o que você trouxer, você traz de volta com você, porque a gente não tem onde colocar. E Uhum. eles tinham muita iniciativa sustentável. Aí eu voltei para lá, para o meu time, e eu abri uma foto daquele hotel, que era uma ilha, com aquele azul maravilhoso, e perguntei, Uhum. gente, na época era só o Santa Clara de Dourado, nem tinha Ibiúna. Se nós fôssemos uma ilha, se aqui fosse uma ilha, o que a gente ia fazer? Já tinha os dois hotéis, tinha Ibiúna e Dourado, para corrigindo, né? E aí eu pedi para cada setor começar a pensar de como eles poderiam gerar menos resíduos. Então, dei uma Uhum. planilha do cavalo, virar uma planilha digital, reaproveitamento de papel, melhor seleção de lixo dentro de uma cozinha. As camareiras se engajaram a separar, ter dois lixinhos nos banheiros e separar tudo que ela tinha.
porque a lata, né, no Brasil, ela é muito bom, né, a parte de reciclagem do Reciclagem. alumínio, Uhum. nós somos Sim, referência global por isso. E aí vieram muitas iniciativas, aí tem iniciativas que dependem de nós como administração, como donos, né? Então, por exemplo, nós temos um filtro de água, né, purificador de água por quarto. Então, você imagina que nós deixamos jogar na natureza, por ter um purificador de água por quarto, mais de 100 mil garrafas plásticas por ano por hotel. olha que Você imagina interessante. 100 mil garrafas plásticas. Mas assim, nós abrimos receita da venda de 100 Hum, mil garrafas plásticas por hotel, por ano. E agora com o sim, Inhotim, mais ainda. Então, de vez em quando, é um salto de coragem se abrir mão de uma receita. Mas pensa o quanto vale a pena, o quanto é inquestionável. E assim, claro que a gente tem a latinha em lata para vender na geladeira, certo. para quem quiser, tudo mais, tudo certo. Mas tem lá, a gente encoraja, a gente conta isso pro hóspede, que vai lá com a garrafinha dele, com os copos, ele se serve quanto ele quiser de água, para sua madeira. E aí a gente tem toda a correção de água na fonte do hotel, né, das caixas d'água, que também tem que ser pré-tratadas para poder o purificador ter uma Conta, né? água maravilhosa. Então, assim, são iniciativas que eu brinco que são um pouco salto de coragem, né? Tem evento que chega com plásticos, não, você pega esse plástico que você guarda, você leva embora, tá aquela latinha. Outra curiosidade, Thaisa, que eu estava pesquisando e eu até encontrei sobre vocês, é que há também, porque quando a gente fala de sustentabilidade, muita gente relaciona logo ações voltadas ao meio ambiente. E o primeiro pilar que você falou que é o pilar da rede de vocês é o desenvolvimento da comunidade ao redor, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Qual a importância de, numa gestão hoteleira sustentável, investir também no desenvolvimento da comunidade, não só em ações que vão impactar diretamente o meio ambiente, mas impactar socialmente, né? Bom, a gente apoia, né? Nós somos os maiores apoiadores de uma ONG chamada Ecociente em Dourado, já formou aí não sei quantos mil jovens ao longo dos anos, muitos acabam vindo até trabalhar com a gente. E eles pegam essa molecadinha de 12, 13 anos e vai formando ecologicamente, com sociedade socioambiental, com super programa, a gente ama eles. Isso é em Dourado, né? E isso muda uma cidade. Você não tem dúvida nenhuma, né? Quando as crianças começam a ensinar para os pais a importância de uma reciclagem, isso muda o mundo, porque ela impacta as duas gerações. Ela vai ensinar isso para os filhos dela e ensinar para Sim. os pais e para os avós. E aí, uma vez eu estava lá em Ibiúna, com o hotel era novo, e veio uma turminha falar comigo, umas pessoas que eu não conhecia. Eles eram de uma ONG chamada SOS Itupararanga, que é a represa que é onde está localizado o hotel de Ibiúna. A gente tem 3 quilômetros de divisa com a água. E eles me sentaram na minha frente e começaram a contar o que eles faziam, outorga da água, controle, sei lá o quê, de saída de esgoto, monitoramento de pássaros, sei lá, vou Uhum. fazer um monte de coisa. Eu fiquei tão impressionada com o trabalho deles, que quando eles pararam de falar, eu levantei e abracei eles, sabe assim, gente, uau, que incrível que vocês fazem. Como é que eu posso ajudar mais vocês? Aí eles falaram, olha, a gente tá com a conta um pouco descoberta, a gente precisava de ajuda financeira. Uhum. Eu disse, mas é quanto esse dinheiro? E na época era um valor, tipo, nos dias de hoje, de 6 mil reais, que era muito Sim. pouco comparado ao impacto que eles geravam. Eu, na hora, fiz um depósito da minha conta pessoal para eles sanarem essa dívida, mas não é sustentável. Eu, Thaisa, ficar pagando com o meu salário, né, a conta da ONG. Eu acredito Sim. que as pessoas, que o brasileiro tem que doar mais. Nós temos que nos engajar mais. E aí eu tive uma ideia de criar uma taxa social ambiental para os hóspedes pagarem de maneira voluntária no check-out, na Uhum. hora que eles vão pagar a conta. Na época, hoje em dia, é em torno de R$ 24. A pessoa paga só uma vez por quarto. E Sim. 95% dos hóspedes pagam isso sem problema.
Isso acaba gerando uma renda em torno de R$ 15.000 por mês por hotel. Com esse dinheiro, além de patrocinar a ONG da SOS Tupararanga, o dinheiro que sobra e também o Ecocente, nós investimos em iniciativas na cidade. Então, Uhum. desde pequenas iniciativas que nosso próprio time escolhe, a gente vota onde quer colocar, aportar esse dinheiro todos os meses. Sim. Então, desde asilo, Magrac do câncer, outro dia a gente patrocinou todo o uniforme de futebol para um time de meninas com chuteira e meninos, desde campinho de futebol. Já adotamos 2 praças em Dourado, já arrumamos toda a parte de esportes de uma praça em Ibiúna, já fizemos 2 leitos de maternidade na Santa Casa de São Carlos, que Uhum. rege a nossa região. Então, às vezes a gente junta esse dinheiro e faz uma coisa maior. Outro dia teve uma colaboradora nossa que o marido dela é pedreiro e foi assaltado e roubaram tudo que era os instrumentos dele de trabalho. Sim, E aí a gente votou para comprar o básico, porque era o sustento da família que ele ganha, junto sim. com o salário dela. E a gente decidiu ajudar ele, por exemplo. Então, tem iniciativas pequenininhas, tem iniciativas maiores, mas é importante que ao longo dos meses esse dinheiro vai transformando a sociedade à nossa volta. Bom, e na sua opinião, Thaisa, qual o grande desafio, né, para se conseguir colocar para frente projetos sustentáveis dentro de uma gestão hoteleira? Vocês hoje são uma grande rede, mas imagino que também vocês enfrentam grandes dificuldades, né? Eu gostaria de entender como é que é esse lado, né? Bom, na verdade, você tem que. Eu sempre falo que eu gosto de passos consistentes para frente. Quando você toma um passo em direção à sustentabilidade, você tem que se pensar bastante para evitar não conseguir cumprir isso a longo prazo. Então, a primeira coisa, logicamente, é você pôr no papel se aquilo é viável para o seu negócio, se cabe no teu orçamento. A gente sabe que às vezes não é fácil. Isso é um desafio. Então, a gente faz isso de maneira. E também tentar fazer coisas que autossustentem, né? Então, tipo, a taxa Uhum. social me custa zero hoje em dia, né? Então, a gente faz isso de uma maneira circular. O dinheiro do Uhum. hóspede, que é R$ 24, afinal, ele está naquela represa, ele também tem que cuidar daquela represa estar ali limpa para os netos dele. Sim. Então, essa maneira é muito autossustentável. Eu gosto muito de estilos de negócios sustentáveis. Claro que a gente também faz a parte de impostos, tudo que a gente pode doar para essas nossas ONGs da região, a gente também apoia. Então, o desafio também então, as pessoas entenderem que qualquer hotel pode colocar uma taxa social. Qualquer um. Sim. E ainda 300, só que eu já falei isso para tanta gente e ninguém faz. Por que você acha que as pessoas não aderem a isso? É receio? É falta de uma motivação maior? Eu não sei. Mas olha, já falei para uma galera, viu? E é tão simples como mecânica, é quase estúpido, vai, quase bobo Uhum. de fazer, mas assim, tem que ter treinamento, tem que treinar o time, tem que engajar o time, tem que ter a disciplina, tem um pouco de suor, né? Então, assim, eu queria que mais, por exemplo, isso é um exemplo simples. Reciclagem de lixo é outra Uhum. coisa, né? Então, o pessoal da reciclagem, latinha todo mundo vem buscar, né? Que eu brinco que só que a carne de pescoço, né? Que é papel, tem umas coisas vidro, né? É Ninguém mais quer, né? difícil. Aí eu falo, ou você pega tudo, ou você não pega nada. Vem que pegar só o filé mignon, pegar carne de pescoço, não vem não. Então aí também você começa aí também ajuda. Aí você também tem que deixar as coisas um pouco mais prontas para a pessoa que recicla. Uhum. Então outro dia eu estava tendo um problema que estavam reclamando da a gente faz compostagem, né? Que é Sim. você pegar a parte toda do lixo orgânico e fazer adubo. Aí o pessoal da cozinha tava jogando resíduo no meio, vidro, que aí se o bicho come morre, toquinha. Não, na cidade, não estão pondo todo o lixo que estava indo pro aterro sanitário, coisas que não Uhum. precisava estar, que podiam estar na reciclagem. Eu não tive dúvida, coloquei todo mundo no ônibus e levei eles fazer uma visita técnica no lixão da cidade. Olha, Aí na hora que eles viram, olha a minha toquinha ali, nossa, olha a latinha lá. Gente, olha lá. De quem que é a pois é. culpa?
Então, de vez em quando, tem que ter um pouco de choque de gestão também, sabe? Assim, não querer ficar só bem na fita aí, tem que ter umas iniciativas meio criativas. Bom, a Thaís acabou de dar algumas dicas, né, sobre como você, que é gestor hoteleiro, pode aderir a ações sustentáveis. E se você, Thaisa, pudesse dar uma dica no sentido assim, principal investimento que um pequeno e médio empresário da área, né, da gestão hoteleira pode fazer para dar esse pontapé inicial numa gestão sustentável? Qual seria esse investimento? O que é que você deixa de dica para essa pessoa? Bom, eu acho que a primeira não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Eu acho que tem Uhum. que alinhar, conversar com todo o time, os líderes, né, que ele tiver, e ver como cada setor pode contribuir. Porque isso faz a diferença, porque a sinergia de todo mundo num propósito que faz a empresa começar a ser sustentável de verdade. Não adianta nada a cozinha ser totalmente reciclável, separar tudo bonitinho e o resto do hotel não tá nem aí, Sim. né? Eu acho que tem que ter um pouco, isso tem que ser realmente um objetivo único. E tem que entender que tudo bem que a recepção pode estar contribuindo menos, mas ela está fazendo a parte dela. Então, acho que cada um fazer a sua parte é muito importante. Eu acho que a reciclagem de lixo é o básico do básico do básico, e tem que buscar, porque é aí que está um grande diferencial para diminuir a geração de resíduos, Uhum. que são coisas que não custam nada, se você parar para pensar, Sim. né? Custam só trabalho. Buscar parcerias também, né, Thaisa, que ajudam, né? Parcerias nesse sentido, né? Sim, e aí também a gente também faz o uso bastante de energias renováveis, né? Então, Uhum. logicamente, desde fotovoltaicas, desde placas solares, também são sempre boas ideias que ao investimento no começo grande, mas que tem retorno a médio prazo. Isso também vale a pena fazer a conta, de pelo menos nas águas, usar energias renováveis. Afinal, está no Brasil, que é um país muito ensolarado, né? Bom, agora a gente vai falar sobre turismo sustentável. Eu gostaria de pedir para a Thaís explicar para a gente, né? Como é que a gente pode definir turismo sustentável? Bom, a beleza do turismo é que ele dá sem tirar, né? Então, o turismo ele muda uma região para o bem e às vezes para o mal, se ela não tomar cuidado. Eu tive uma Uhum. conversa, eu assisti um painel o ano passado, naquele festival de inovação em Austin, que eles falavam exatamente sobre o turismo sustentável, de como você ser um bom turista. Olha que interessante. Então, por exemplo, um bom turista, ele só anda na trilha. Por quê? Se eu pegar todos os meus 120 mil pessoas que rodam nos hotéis durante um ano, e cada um sair pelas propriedades andando onde quiser, não sobra natureza, não sobra árvore, não sobra nada, cada um. Por Sim. isso que a gente tem que ter trilhas muito bem feitas, ecológicas, pro nosso hóspede andar apenas nas trilhas. Então, um bom turista, ele respeita as sinalizações de trilhas, por exemplo. E eu, do meu outro lado, tenho que ter tudo muito sinalizado. Sabe? Eu tenho que ter um caminho que não vai te gerar desgaste e erosão. Então, por exemplo, se você faz uma pisada no meio de uma montanha, você tem que aproveitar e reflorestar tudo em volta, Sim. sabe? Então, tem uma trilha para cachoeira. Essa trilha tem que ser uma trilha ecológica, bem feita para o hóspede só seguir aquela trilha. Porque isso é uma maneira de preservar, porque o hóspede está lá como pagando, dando emprego, gerando economia, dando a taxa social. E tudo bem ele tomar banho da cachoeira e voltar. Não tira nada da natureza isso. Ou usar a represa, fazer um stand-up na represa, uma delícia. Uhum. Então, tem que ter essa consciência ecológica. Outra coisa que o bom turista que eles falavam, ele gasta na comunidade. Então ele vai no mercadinho local, ele vai no restaurante local, sabe, do pequeno empresário, do pequeno empreendedor. Ele compra o queijo local. Por exemplo, quem fornece os meus cheirinhos e velas dos hotéis é um colaborador meu que tem com o marido uma Uhum. fábrica disso, de aromas. Gente, ele é da cidade, a fabriquinha é na cidade, ele compra as coisas na cidade, gera mão de obra na cidade e eu compro dele, porque eu vou comprar de uma grande empresa às vezes.
Se eu tenho um Sim. fornecedor local com preço justo e competitivo e qualidade. Você entende que são pequenos atos? Por exemplo, eu tenho uma senhora, a dona Olga, que ela vende uma mistura de framboesa com amora. É uma Uhum. fruta vermelha. Ela não produz tudo que eu preciso, mas eu compro dela tudo que ela quer que eu compre. E o excedente eu compro de grandes produtores. Uhum. Por exemplo, tem outra coisa legal que a gente faz. Eu tenho horta orgânica nos hotéis, né? E eu produzo muito mais do que eu preciso pro hotel para vender a preço de custo para os meus colaboradores. Olha que legal. Então, eles compram um pé de alface maravilhoso por R$ 1, porque é o meu Uhum. custo. Por quê? Porque eu acredito que eles têm que comer tão bem quanto os meus hóspedes, quanto os nossos hóspedes, né, do hotel. Então, Sim. e aí é uma maneira também de ser sustentável. E a gente tem uma feirinha, no qual os hóspedes compram também esses produtos para levarem para casa. E todos os adubos que a gente usa para a horta é da compostagem que a gente gera já dentro do hotel. Então, no fim, é super um Tudo ciclo se comunica, virtuoso. né? Tudo se comunica e a gente tem, é, logicamente, a aulinha para as crianças, né? A gente tem o trator que conta isso, a gente tem lá o vagão com. E a gente ensina a fazer salada no meio da horta com as crianças, temos horta sensorial, para ter essa consciência, como eu posso dizer? Essa grande paixão pela natureza. A gente quer despertar isso Uhum. nas crianças, sabe? Esse mundo real. É um pouco isso. E aí a hotelaria é maravilhoso para isso, né? Porque tá todo mundo fora de casa, todo mundo fora da zona de conforto, aberto a aprender novas coisas. Então eu brinco Verdade. que é um pouquinho a fome com a vontade de comer. Então a gente gosta de muito de natureza, a gente gosta muito de arte também, né? Que também é Uhum. outra maneira maravilhosa de turismo, também sustentável, porque uma vez que ela estando lá, ela também traz todo esse círculo virtuoso do turismo. Maravilha, maravilha, Thaisa. A gente está vendo aí quantas iniciativas criativas, né, a Thaisa trouxe para a gente, que ela realiza lá na rede dela, e que você também pode, com a criatividade, né, com a vontade de tornar o mundo mais sustentável, não só o meio ambiente, mas toda a comunidade ao seu redor. Então, use a criatividade, que com certeza vai dar certo. Bom, Thaisa, você é CEO e imagino que a sua demanda seja muito grande. Conta pra gente quais são as suas principais atividades na sua rotina e onde é que entra a gastronomia hoje em dia na sua vida. Vamos começar de trás para frente, né? Eu falo que a pandemia me trouxe a gastronomia de volta para mim, Uhum. porque durante muito tempo eu trabalhava com restaurantes, eu ficava nas cozinhas, aí eu virei a CEO da empresa da minha família na época, me afastei um pouco das cozinhas, comecei o Clara, sempre dava meus pitacos, e sempre me envolvi muito no alimentos e bebidas dos hotéis, logicamente, mas assim, eu lembro que eu tava chegando, eu chegava assim no meu escritório, e eu via aqueles cozinheiros passando, entrando na cozinha, com aquelas calças xadrezas de cozinha, né? E as facas Uhum. embaixo do braço. E aí ficava aquela pontinha de inveja, porque eu seria muito feliz passando o dia inteiro só cozinhando. É minha grande paixão. Você tem uma ideia, aqui em casa eu cozinho todo dia. E quando eu viajo, o que eu sinto mais falta é da minha comida, né? Então, foi muito bom eu poder voltar a cozinhar, porque mesmo após a pandemia, eu continuo soltando os vídeos. Pra você ter uma ideia, é, eu solto, né? A gente publica 108 vídeos por ano ainda. Uhum. Muita Então, você imagina coisa. a minha rotina, eu gravar 108 vídeos, com 108 roupas diferentes, que a Cris Baus, a gente tem essa parceria com Uhum. ela, arruma cabelo, receita, e grava, edita, é É quase muita só um trabalho coisa. sozinho, é quase um trabalho sozinho. Mas é uma delícia, e aí até a gente come isso tudo, ou às vezes a gente manda lá pro, né, o buffet, o pessoal gosta, às vezes eu tô nos hotéis, as pessoas vêm assistir, então é muito gostoso. Então a gastronomia, ela voltou para minha vida, eu não abro mais mão dela. Eu até fiz um livro, né, O Sabor de Compartilhar, que é um sucesso, já vendi 3.000 livros, vou ter que imprimir mais, e vou fazer um livro novo esse ano.
mais um livro de gastronomia envolvendo crianças, provavelmente. Uhum. E fora isso, e a minha rotina de CEO. Então, fora a parte midiática, de vídeos, de gravações, de conteúdos e tudo Da mais, escritora. escritora, pois é, várias vidas, tenho um cargo, né, fora do Brasil no IPO também, que é uma outra organização que eu sou envolvida. Além disso, a minha rotina de CEO, ela é realmente, sem preguiça, aquela pirâmide inversa. Eu brinco que se eu não aparecer no meu negócio um mês, a coisa continua andando. Nada depende só de mim. Eu gosto Uhum. muito de empoderar o meu time, de empoderar meus líderes. E eu tô lá para dar todo o suporte que eles precisam. E eles sabem disso, né? Primeiro que eu não tô nos hotéis fisicamente, eu rodo os hotéis. Então, hoje eu fui para Ibiúna, amanhã eu passo o dia em Dourado, sexta-feira eu tô indo para Inhotim, aí eu volto, faço de novo esses 3 hotéis, aí eu tenho que ir para fora desse meu cargo, volto. Então, essa vida meio de caixeiro viajante, vamos dizer assim. Como eu me disciplino? Eu tenho uma reunião flash com os meus times que eu não abro mão, raramente eu falto nelas, não importa onde eu esteja, no qual tem todos os líderes, e é uma reunião que dura mais ou menos entre 30 e 40 minutos, que a gente passa um pouco um panorama do dia. Quantos hóspedes estão no Uhum. hotel, quantos saem, se alguém reclamou, se aconteceu alguma coisa, o evento que vai entrar, o que vai sair, cada um passa pelo seu setor. E naquele momento, todo mundo sabe o que está acontecendo no hotel. Se tem algum hóspede difícil, às vezes uma criança passou Uhum. mal, alguém pneu furou. A gente gosta de saber de tudo que está acontecendo no hotel. Então, essa reunião flash, ela acontece todas as manhãs e tomam aí para mim umas 2 horas da minha manhã. Uhum. Além disso, eu faço follow semanais com os meus times, com todo mundo, no qual eu passo por todas as proficiências ali, por todos os setores, né? Então, desde manutenção, governança, recepção, lazer, aventura, náutica, dependendo do hotel, e por aí vai. Por que que eu gosto de fazer esses follows, né? Essas reuniões com eles? Porque eu gosto de entender o que está acontecendo no hotel. Eu gosto de ter o hotel na mão, sabe? Eu gosto que desse contato com eles, vem todo o time, não vem só o líder do setor, eles sempre chamam o que eles quiserem do setor. Às vezes alguém que acabou de entrar. Então, isso é bem gostoso. Então, é um pouco assim que eu me divido numa maneira nos 3 hotéis. Uma vez por mês eu tenho minha famosa reunião gerencial, já falei isso em várias mídias sociais, falo bastante, em LinkedIn, que é aquela reunião que eu junto do jardineiro ao diretor. E ali a gente passa, e eu falo que não é uma reunião por mês, por hotel, são duas, porque eu faço uma de manhã e uma à tarde, para poder pegar os 2 turnos. É aquela reunião Uhum. que a gente se vê como grupo, né? Aquela reunião que a gente passa os números, passa como nós estamos indo, os novos projetos, novidades, avaliações, redes sociais. E aí eu sempre trago, gosto de trazer algum conhecimento. Então, se eu vou para uma feira de Milão, por exemplo, eu trago as novidades todas que estão acontecendo em termos de tendência. Aí você me pergunta, nossa, mas você mostra isso pro jardineiro? Mostra, Aí eu né? falo assim, eu falei, gente, acho que informação é poder. Com É melhor na vida certeza. da gente saber mais que você saber menos. E eu podia fazer a reunião só para os líderes. Mas, gente, não é obrigatório, vem quem quer. Então é muito legal para isso. Eu faço, por exemplo, outro dia eu dei uma aula de inteligência artificial para eles, que em 4 meses está defasada, né? Em 4 meses, não, em uma semana, né? É. Que é um setor que anda tão rápido. Mas foi tão legal porque eu fiz e mostrei todas as utilidades, usos práticos no dia de hoje, de coisas no mundo que estão acontecendo. Aí eu mostrei, assim, várias coisas bacanas. E aí o pessoal, nossa! Às vezes eu trago algo sobre comunicação não violenta. Outro dia eu trouxe um amigo meu que é um cantor que faz todo mundo cantar junto, que é o Juninho. E era uma coisa mais de integração. Então, as Uhum. gerenciais eu gosto de brincar que é um dos pilares do Clara Resorts, que é aquela hora que a gente se vê como grupo, que a gente se energiza juntos. Aí faz toda a diferença, eu imagino. Bom, você falando em inteligência artificial, já é plano de vocês colocar em prática a inteligência artificial nos negócios, melhor dizendo? Como é que anda a inteligência artificial nos negócios da Clara Resorts? Né? Uma vez eu tive
assisti uma palestra com João Maeda, que é um bambambam da Microsoft. E ele me explicou inteligência artificial da maneira que qualquer criança entende. Né? Então ele fala que ele pega uma bolacha de chocolate pequenininha e pega uma bolacha de chocolate grande. Qual que você quer? Todo mundo quer a grande, né? Uhum. Normalmente, já é de dieta. Aí você pega um monte de roupa suja para lavar. Você quer um monte pequenininho ou você quer um monte grande? Todo mundo quer o pequeno, quer menos roupa para lavar. A inteligência artificial, bem mesmo, como a tecnologia, ela veio para você fazer mais do que você gosta, então mais cookies de chocolate, e para você fazer menos o que você não gosta. Por exemplo, seria lavar roupa. Então, por exemplo, eu adoro dirigir, adoro pegar uma estrada. Mas com o Waze, por exemplo, é mais fácil, uma inteligência artificial, é colaborativa e cada vez mais usada com inteligência artificial. Então, as ferramentas, por que que eu falo isso? Porque não só no meu setor hoteleiro, eu imagino que nesse podcast deve estar gente de administração de todos os setores, a inteligência artificial ela virá para nos ajudar a fazer aquilo que nós fazemos melhor, de maneira mais eficiente e mais rápida. Pronto, ela vem resolver dores. Então, precificação de quarto. Com certeza, uma ferramenta de inteligência artificial vai precificar muito melhor o teu quarto, demanda versus procura, do que um ser humano. Uhum. Você vai ter que ter um ser humano que tem um bom senso. Por exemplo, não é porque eu tô com um ano novo lotado que eu posso pegar minha diária do hotel e jogar na estratosfera. Tem um Sim. custo-benefício, tem um limite. Não é porque a Porsche tem lista de espera para carros que ela pode comprar quanto ela quiser num carro. Tem um limite. Isso você precisa do humano, por exemplo, por esses bons sensos. A inteligência artificial vai me ajudar a conhecer melhor o meu hóspede, o que ele gosta, o que ele quer, o que ele espera. Mas eu preciso de um humano que faça que as coisas aconteçam, que tenha um sorriso, que crie experiência. Ela não faz nada sozinha. Ela vai me ajudar melhor a conhecer os alergênicos, por exemplo, deixar tudo no frigobar preparado para eles, né? Gestão de resíduos, por exemplo, acho que Uhum. vai ser bárbara para isso, inclusive, como você ter cardápios mais eficientes e por aí Sim. vai. Então, acredito que a inteligência artificial, ela cada vez mais estará presente em nós para tudo que é mecânico, processual, sem dúvida nenhuma. Mas pense um pouco comigo, né? Eu estou na área de serviços. Servir é autoexplicativo, é servir, você precisa de gente. Robô não vai servir para você, né? Ele vai poder, no futuro, até levar, de repente, um serviço de quarto, ou uma toalha. O contato entre humanos ainda será fundamental. Imagino que vai ser talvez uma das últimas áreas que vai abrir mão, né? Da Das presença humana. automações. Automação do Aham. quarto, por exemplo, de você que sabe que a Thaís entrou naquele quarto, já está na temperatura que eu quero, iluminação que eu gosto. Sim. E são tendências que virão automaticamente. Eu estou agora no hotel de Inhotim, na hora que você faz o check-out no quarto, que eu clico no botão, ó, um quarto 110 saiu do quarto. Todas as luzes do quarto, ao mesmo momento, elas apagam, à distância, remotamente. Imagina a Uhum. economia de luz e energia que eu tenho nisso. É, Entendeu? São com maneiras certeza. de automações também. Não vamos nem só falar de inteligência artificiais. Por exemplo, hoje em dia nos hotéis, eu já tenho um check-out em totem 100%. Uhum. E com avaliação de quarto, bonitinha. Então fica ali o concierge do lado, ajudando ele a fazer o pagamento de maneira muito simples, muito fluida. Por quê? Porque eu quero cada vez mais que o meu recepcionista, qual a coisa mais chata que tem? É cobrar a conta do hóspede, né? É Deixa que o robô faz verdade. isso. Deixa o robô fazer a coisa que é chata. Vamos bater papo, vamos servir vinho, Ficar com a vamos parte boa da contar a história festa, do né? hotel. Ué. Você entendeu? Então, acho que é um pouco isso. Cada vez mais a gente pensar em como a inteligência artificial e a digitalização pode tirar os atritos da operação e cada vez mais deixar para a gente fazer o que é gostoso, que é o cookies, Maravilha. chocolate, entendeu? Sim, sim. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa. Eu vou agora para a nossa dica de leitura. Você já falou sobre os seus projetos, seus livros, né?
Então, eu gostaria de te pedir para você falar um pouco mais sobre o material que você já lançou e se você preparou alguma dica para gente, fora essas. Bom, se alguém quiser uma dica de filme, de seriado que Tá envolve valendo. vinhos, tem uma que é maravilhosa, ela tá na Apple Store, inclusive a Apple, por curiosidade, ganhou milhões de assinantes por causa disso. Chama Gotas de Deus, Drops of God. É maravilhoso. É sobre vinho, passa no Japão, passa na França. Já assisti duas vezes. Para quem gosta do assunto, já que estamos aqui na hotelaria, gastronomia, então vamos lá. Ela é realmente imperdível. Eu sou fã de biografias, eu adoro bastante biografias em maneiras gerais, de como as pessoas chegam lá, né? Então, tudo que é nesse sujeito aí, desde o livro do fundador da Nike, a biografia do Elon Musk, Uhum. bom, eu Sim. gosto dessas biografias, tem biografias bárbaras, gosto bastante. Realmente, eu tô sempre lendo, eu sou uma pessoa que lê. Tem um livro maravilhoso chamado Originals, deve ter em português também, que ele fala sobre como faz uma pessoa ser original. Quem são aquelas pessoas que pensam fora da caixa? E eu me considero Uhum. alguém que pensa muito fora da caixa, então é uma maneira que eu gosto de ler. O meu livro é um livro de gastronomia cheio de histórias, que é o Sabor de Compartilhar. Todas as receitas, elas têm um QR Code que leva um vídeo. Eu tenho muitos seguidores que têm dificuldade de ler e escrever, cozinheiras, né, Uhum. de fogo em fogão, que a gente chama, e elas me leem, né, me seguem no Instagram, no TikTok, e aí elas têm esses livros, elas põem ali, elas veem as receitas. Então, tem histórias da minha avó, tem de como você montar sua cozinha, tem playlists para você cozinhar cantando, para você receber amigos. Se encontra na Amazon e no Magalu para vender. Super facinho aqui nos hotéis. E Uhum. é um pouco isso que eu de livros e tudo Ah, mais. Mas eu sou muito maravilha, mais maravilhosas da dicas. leitura do que, apesar de dar de uma dica maravilhosa, gente, esse seriado, ele é imperdível, de verdade. Mas, além de ser, eu sou muito mais leitora do que, na verdade, de filme. Só que como eu sou muito certinha, gosto de aprender, eu leio muito em outras línguas. Então, às vezes, Sim. minhas dicas de livro são meio miadas, porque às vezes não tem, hum, não necessariamente elas estão seguidas aí de um livro que você acha fácil. Mas vou deixar uma última dica de livro, vai, que eu lembrei, que ele não tem nada a ver com administração de empresas, mas acho que ele dá uma lição de vida. Tá E tá em valendo. português super facinho. Chama Biblioteca da Meia-Noite. É uma moça, de 30 e poucos anos, e ela, olhando para o passado, ela pensa que ela fez escolhas erradas na vida dela. Porque ela podia ter virado uma atleta olímpica de natação e não virou, desistiu. Ela tinha uma banda com o irmão, e aí ela desistiu da banda, brigou com o irmão, não fala mais com o irmão, não casou com o namorado da infância, e o namorado casou com outra. E ela tá muito infeliz com 30 e poucos anos, e aí ela numa noite acorda na biblioteca da meia-noite, que é a biblioteca da infância dela. E a Uhum. bibliotecária fala assim: olha, você acordou na biblioteca da sua vida. Cada livro daqui, ele vai contar como seria a sua vida se você tivesse feito aquela escolha lá atrás. Virado uma Olha só. atleta, uma cantora. Só que você vai chegar nessa vida com a idade que você tem agora. E aí a história começa, porque não tem mundo perfeito, né? Então Sim, tem uma decisão que claro. ela tomou e o pai morreu. Tem uma decisão que ela tomou, a mãe morreu. E o pai vivo. E aí vai acontecendo as histórias. É o e se. Porque a gente aqui, como administrador, a gente toma milhões de decisões todos os dias. E quem nunca, né, pensou, poxa, mas se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse aceitado aquele emprego, ou se tivesse aberto Sim. aquele negócio, gente, e se? É, e esse se, essa partícula faz tanto mal pra gente, né? A gente fica sempre presa a ela, né? E se? A gente nunca vai saber. Aí então aqui em casa virou um pouco jargão nosso. Gente, biblioteca da meia-noite, e se?
né? Nunca Maravilha. tudo, nada não terás. Então fica uma dica de um livro mais gostoso. Porque às vezes eu estou num grupo de livros de empresários, gente, aquele livro tão chato, às vezes. É melhor que melatonina, os livros que eles indicam, às vezes. Então eu quis deixar um livro mais gostoso para todo mundo ler e falar, nossa, que livro legal e que deixa uma lição de vida bem, bem bacana, assim, ainda mais para quem é Muito jovem, bom, ainda está Thaís. estudando. Bom, para a gente encerrar, uma pergunta que eu acho que você deve responder bastante. Você é uma pessoa que viaja muito, né? Não só por gostar, mas também acho que sua profissão exige que você viaje muito, conhece vários lugares, vários hotéis pelo mundo. E aí eu gostaria de saber como é que você vê a hotelaria brasileira em relação à hotelaria de outros países, né? Países que também são muito turísticos, como o Brasil. A gente está bem na fita, né? Usando essa expressão. Como é que você vê isso? Ah, gente, a hospitalidade brasileira é imbatível, né? Vamos combinar que você pode ir na casa da pessoa mais simples, na comunidade mais simples, em cima do morro, e aquela pessoa vai te abrir a porta com um sorriso, vai te dar aquele cafezinho que não tem pra ela, vai te oferecer, vai tirar o biscoitinho do neto para te oferecer, porque o brasileiro é muito hospitaleiro, né? Se tem uma coisa que a gente fala que nós somos hospitaleiros. Às vezes falta Uhum. processo, sofro bastante com isso, sofro falta procedimentos, falta disciplina, mas tem uma coisa que o Brasil faz, com certeza muito bem feito, é ser um povo muito acolhedor. Uhum. Então, a gente tem que investir em treinamentos, e eu acho que a hotelaria brasileira vem melhorando muito. Eu tenho muito orgulho das redes nacionais, que não devem nada para ninguém para ser de fora, essas grandes redes, quando você fala de um Fazano, você fala de Emiliano, você fala de um Chai, fala do próprio Clara, alguns excelentes exemplos de hotelarias de alto nível, tem muitos mais nomes por aí, que fazem um trabalho maravilhoso. Claro que você tem a tradição dos europeus, que fazem isso desde que mundo é mundo, e tem as redes que são muito luxuosas, com diárias muito altas. Aí na vida da gente, isso é uma questão de custo-benefício, né? Se o cara tem uma diária de 3.000 euros, cabe muita coisa, né? Uma diária de 3.000 euros. Cabe Uhum. presentinho, cabe um super concierge, cabe os talheres todos de prata. Então você tem que entender que tipo de hotelaria que você entregar e o que que as pessoas estão buscando. Então, a minha visão, que a gente melhorou muito e não para de melhorar, e isso não vai mudar, porque nossos clientes viajam para o mundo inteiro. O meu cliente, eu tropeço neles onde eu estiver, no mundo inteiro. O grande fato é Uhum. esse. Então, a gente tem que melhorar cada vez mais, porque mesmo assim, hoje em dia com a internet, as notícias chegam mais rápido, né? As pessoas se É copiam mais verdade. rápido. Então, tem um pouco isso. Os americanos são muito estandarizados, né? Então, isso me incomoda um pouco. Então, outro dia, essas grandes redes, né, são muito standard, né? Muito padrão. Outro dia me falaram de um imóvel. Ah, inauguraram uma estação de. Pegaram uma estação antiga de trem maravilhosa em Milão e reformaram. E virou um hotel. Na hora que eu entrei no saguão do hotel, eu olhei e falei: Ah, é o Marriott. Só de olhar a cadeira, eu já sabia de onde aquele hotel era. E às vezes é bom, você sabe o que você vai esperar. Né? Então, acho que Sim. tem uma padronização e tem uma tendência a conglomerados, né? Tá tendo uma consolidação entre os hotéis muito grande. E muitas coisas se arrumando. O Clube Médio de dos chineses, isso interfere numa cultura europeia, obviamente, Uhum. e por aí vai, né? Então a gente vai ver bastante coisa acontecer. Você tem os players tipo o Airbnb, cada vez mais entregando experiências, e também é outro tipo, cada vez mais parecido com uma hotelaria. O Airbnb para vocês tem se colocado como algum tipo de concorrente? Eu sei que são serviços completamente diferentes, mas querendo ou não, o serviço de hotelaria é prestado de certa forma, né, Thaisa? É, na verdade, sim, né? Acho que a regra tem que ser justa para todo mundo, né? Se a gente paga imposto, todo mundo tem que pagar imposto. Então, acho que Uhum. isso foi adequado. Quando o Airbnb começou, era um pouco pirataria, né? Porque eles não tinham alvará, não tinha nada no imposto, e a gente tinha todas as regulamentações Sim. do setor, que são duras. Então, acho que o primeiro ponto foi um pouco isso, que mudou e foi ajustado. Hoje em dia, o Airbnb não é mais barato, e várias cidades proibiram, colocaram regras difíceis. Uhum.
Então acho que isso é um ponto, mas eles nunca me afetaram porque eu nunca fui destino. Ninguém vai na cidade de Dourado, ninguém vai na cidade de Ibiúna necessariamente. As pessoas vão no Clara Resorts, Sim, né? Agora em Otim um pouquinho mais, né? Eu sou destino. Mas até então eu não é que você entra no Rio de Janeiro e você escolhe entre alugar um apartamento ou ficar no Fazano, né? Nunca, eu não tive nunca essa concorrência. Mas sim, eu tô em sim. fora de hotelaria, que esse papo sempre tá na mesa, logicamente. Bacana, bacana, Thaisa. Bom, quero muitíssimo te agradecer por esse bate-papo, por você estar aqui com a gente. Um prazer falar sobre esse assunto tão importante que é a hotelaria sustentável. A gente tem aqui uma referência no assunto. Muito obrigada. O prazer foi tudo meu. Obrigada pela oportunidade. Um beijo. Um beijo, um beijo. E eu quero muito agradecer a você também que ficou conosco em mais um episódio aqui do ADM Cast. Que bom que você está com a gente aqui até o final. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seus comentários e não esqueça de curtir as redes sociais do CRA São Paulo. Eu sou Maria Rita Werneck e espero você no próximo ADM Cast. Tchau, tchau.